Hoje vamos começar uma série de vídeos com o tema Como conversar sobre assuntos difíceis com a criança. Muitos pais às vezes me procuram para saber como falar de sexo, morte, nascimento de irmãozinho, separação. E aí hoje eu escolhi um tema que traz muita dificuldade. Vocês poderiam falar, mas é muito mais fácil falar de nascimento do que falar de morte. Nem sempre. Então vamos começar por nascimento. Vamos imaginar aquela situação na qual os pais estão muito encantados com o seu primeiro filho. Esse primeiro filho é o reizinho da casa, da família. Todos amam de paixão e o cercam de muito carinho. Aí acontece um segundo filho. Eles têm medo de magoar esse filhinho que nasceu primeiro. Muito medo. E ficam com dificuldades. E se ele ficar triste? E se ele brigar comigo? Como falar que a criança vai ganhar um irmãozinho? Muito simples. Falando que ela vai ganhar um irmãozinho. Não tenham medo. A criança não vai quebrar. Por mais que ela fique enciumada, por mais que ela fique incomodada, o que vocês têm que fazer? É deixar claro para ela que ela não vai perder o amor de vocês. Não vai perder, porque o lugar dela no coração de vocês está reservado. Se vocês conseguirem tranquilizá-la durante a gestação, deixá-la participar principalmente, né? Vai ser muito mais fácil para essa criança aceitar esse outro. Que é para nós? Vai ser amiguinho, vai brincar com você, bobagem. Vai ser um rival também. É claro, amiguinho, diferença de 2, 3 anos, não vai ser amiguinho, ela não está ganhando um amiguinho. Porque na hora que ela vê aquele bebezinho só chorando, pendurado no peito da mãe, o tempo todo querendo atenção, ela vai ver que ele não é amiguinho. A mãe não vai deixar ela brincar de boneca com ele, né? Ou então de ficar carregando. Então não é amiguinho. Pode ser um amiguinho no futuro, no momento do nascimento não é. E além de tudo estará tomando atenção da mãe, do pai e das visitas. Ainda tem esse tema difícil. As benditas visitas muitas vezes chegam e elogiam o bebê que nasceu e esquece do outro. E o outro fica com o olho comprido. Né? E aí a situação de se sentir lesado, de se sentir roubado, às vezes fica muito forte para algumas crianças. Então, o que falta ao adulto, gente? Por isso que eu falei que a questão é simples. Falta um pouco de sensibilidade. Tratar a criança como às vezes a gente queria ser tratado. Vamos pegar a situação de um escritório. Tá? Você desenvolve um trabalho bacana, digamos lá, você é um engenheiro, está desenvolvendo projetos e tudo. Aí eles contratam mais um engenheiro para trabalhar nesse escritório. O seu trabalho passa a ser esquecido? Você gostaria? Claro que não. Ninguém gostaria de ser esquecido. Ninguém gosta de ser esquecido. Bobagem. Né? Então, é lembrar que a criança não quer ser esquecida também. Vão elogiar o bebê, mas elogiem a criança mais velha também. Então, o nascimento de uma criança pode ser tranquilo, desde que os adultos não se esqueçam que antes do bebê, que acabou de nascer, tem uma outra criança que também precisa de carinho, atenção, né? Precisa de se sentir valorizada. Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de falar com a criança assim, o que é verdade, porque mentir para a criança não, pelo amor de Deus, nada de mentira. Eu gosto muito de falar com as crianças assim, olha, veja bem, o bebê é bonitinho, mas ele só deita, mama e dorme. Falta de graça. Você já sabe andar, você já sabe dançar, Ou seja, estou valorizando a criança com as aptidões, com as habilidades que ela tem. E fazendo uma comparação. Como você é mais velha, eu tenho muito orgulho de ter um filho de 2 anos, de 3 anos. Olha as coisas que você já sabe fazer, olha as coisas que nós podemos fazer juntos. A criança se sente valorizada. Vocês percebem a diferença? Tá? O bebezinho é lindo, tá ali, mas ele só come, dorme, faz xixi, cocô. Nem sabe fazer xixi no piniquinho. Olha, as crianças adoram isso. Então essa é uma forma bacana de poder introduzir, poder conversar com a criança
sobre esse irmãozinho. O antes eu falei, deixando ela participar, não mentindo, né? Tentando garantir, mostrar para ela que ela não vai perder o lugar. Ela vai dividir, vai ser mais um filho, mas perder nunca. Né? E que depois que nasce, tem essa outra forma de lidar. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, qualquer coisa depois a gente conversa. Aí vem a questão mais difícil, que é falar sobre o quê? Falar sobre morte. Os adultos também, às vezes, alguns adultos têm dificuldade. Como falar da morte? Principalmente da morte de pessoas próximas e pessoas queridas. Falar da perda. Muitas vezes essa dificuldade passa pela própria dificuldade do adulto, pela dificuldade do pai, da mãe, de falar sobre isso, deles encararem isso. Aí fica mais difícil ainda falar para a criança. Se nem eles conseguem falar para eles mesmos, como é que vão falar para os filhos? Gente, morte é natural. É natural. Como trabalhar isso com a criança? Tem um bichinho que estava andando, ele morreu. Pronto, o bichinho morreu, parou de viver. Certo? Tem uma plantinha, tem mais água, tem menos água, deu praga, morreu. A plantinha parou de viver. É natural. O que nos falta é encarar a morte com naturalidade. Não quer dizer que não vá doer. Não quer dizer que a gente não vá sentir falta, não vá sentir saudade. E a criança, assim como nós adultos, tem que ser autorizada a sentir falta e saudade. Converse claramente sobre isso. Se vocês têm alguma crença religiosa, claro, refiram-se à crença de vocês, né, de que pode ter acontecido com aquela pessoa que faleceu. Mas se não tem problema, é natural. A pessoa teve seu período de vida, foi legal, agora acabou, essa vida aqui acabou. Ah, eu nunca mais vai ver? Não vai ver mais. Vamos ficar com as lembranças. Na hora que a gente estiver com muita saudade, vamos lembrar dos casos, vamos conversar, vamos lembrar das coisas engraçadas que aconteceram na nossa relação, das coisas bacanas. Se foi a vovó, vovó fazia um bolo gostoso. Você lembra daquilo que a vovó fez aquele dia do seu aniversário? Ah, o vovô tem um caso legal, que aquele dia que ele saiu e foi pescar. É lembrar das coisas boas. Hoje em dia isso é para criança e é para o adulto também. Ou vocês acham que é à toa que a gente tem velório? O que um adulto faz no velório? A gente fala do morto. A gente já começa a elaborar essa perda com o corpo presente. A gente vai ali e vai conversar naturalmente sobre aquela pessoa. Por que não fazer a mesma coisa com a criança? Aí alguns pais perguntam, Carolina, levo ou não levo no velório? Depende do tamanho da criança. Qual é a compreensão? O que uma criança de 2, 3 anos ganha de ver uma pessoa morta e todo mundo chorando? No que isso vai fazer bem para aquela criança? Tenho minhas dúvidas. Alguns pais insistem. Aí eles vão lidar com aquele sofrimento ou não. Porque de repente a criança vê, acha esquisito e sai e vai brincar. Ou pode ficar um pouco mais impressionada, desde que você saiba lidar com as consequências e... pergunta importante. Poder responder para vocês. Para quê e para o bem de quem que eu estou levando meu filho para um velório? Que essa pergunta é importante. É para o bem da criança? Tudo bem. É para você? Não, a gente não pode levar a criança porque todo mundo vai ver o que fulano vai pensar. Não, por favor. A gente faz as coisas com uma criança, por uma criança, para ela, para o bem dela. Afinal, os adultos são os pais, são os educadores, são aqueles que lidam com a criança. Eles é que são responsáveis, ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vamos deixar no chat, tá bom? Bye!